Olá, investidor, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, dia 20 de julho de 2016, quarta-feira, um dia bem humorado pelos mercados internacionais. Vamos começar primeiro pela Ásia, Oceania, as principais praças por lá tiveram um comportamento misto, com a bolsa em Tóquio fechando em queda de 0,25%, em Hong Kong fechando em alta de 0,97%, e aí vem a primeira notícia relevante, o MSCI Hong Kong, que é um índice, é um ETF importante do Hong Kong, entrou em bull market, entrou em tendência de alta, ou seja, fez 20% do último fundo, é um sinal também bastante relevante por lá. Na sequência, tivemos o principal índice na China, o Xangai Composite, que fechou em queda de 0,3%. O único destaque seria por conta desse resultado do MSCI World e resultados corporativos, que na verdade é o que tem mostrado bom humor e resiliência para a possibilidade de correção. E aí por isso que nós vamos direto pelos mercados pela Europa, que é isso que de fato está pulsando aí o bom humor pelo resto, pelo resto do mundo. Londres nesse momento opera em queda de 0,15%, Londres opera em alta de 0,15%, Paris em alta de 0,99%, o principal índice na Alemanha opera em alta de 1,30%. Esses dados, muitos se vão por conta de resultados corporativos que estão saindo, sinalizando aí uma menor preocupação contra a diminuição do crescimento mundial, da atividade mundial, e, portanto, aliviando os receios de que a economia global estaria perdendo força. Entretanto, vale um destaque importante que pode ter como consequência aqui no nosso mercado. A Anglo-América cai e se destaca entre as maiores perdas percentuais do índice Eurostoxx 600, após reduzir a meta de produção de cobre, tá ok? Em Sydney, a BHP recua após informar queda na produção de minério de ferro, portanto, isso pode ser e deve ser trazer um impacto negativo para a nossa Vale, já que o minério de ferro hoje fechou em queda. Pode ser que esse setor fique um pouco mais travado se comparado aos demais. Outra questão na zona do euro também relevante é que os investidores avaliam resultados corporativos antes da reunião do Banco Central Europeu, que vai acontecer amanhã, que pode sinalizar planos para limitar consequências do Brexit, como, por exemplo, redução de taxa de juros. Outro dado também que pode ser relevante, os investidores podem antecipar, mantendo esse rally, mantendo esse bom humor aí do mercado, tá ok? O dólar se fortalece após dados econômicos americanos sugerirem que a economia deve continuar em expansão, como sempre, economia forte, dólar forte, economia forte, moeda local dessa economia forte, economia fraca, moeda local dessa economia fraca. E o yuan tem a maior alta em 2 semanas, com especulações de que o Banco Central chinês está tentando impedir que a moeda se enfraqueça além do limite de 6,7 por dólar, violado nessa semana pela primeira vez desde 2010. Ainda sobre a libra turca, ela cai com o expurgo das instituições do país e perspectiva de perda de grau de investimento pela Moody's, que ontem sinalizou que colocou em revisão para um possível rebaixamento, tá ok? Muito bem. Vamos lá, então, para a agenda de hoje, galerinha. A agenda de hoje, que no meu ponto já é importante, tem choque de petróleo, tem Copom, tem uma série de dados relevantes, mas, sobretudo, é uma antecipação de dia para a reunião do Banco Central Europeu amanhã, que é, na minha avaliação, o dado mais importante para a semana. Muito bem, às 11 horas da manhã tem a confiança do consumidor pela zona do euro. Depois, na sequência, às 11h30, tem um estoque de petróleo, que é um dado relevante que deve mudar o dinamismo do dia, do dólar e também até das bolsas em geral. Estoque de petróleo, portanto, às 11h30, tá ok? Esses são os dados mais relevantes do dia. E aí, por fim, para o nosso mercado, assim que fechar, nós temos a decisão do Comitê de Política Monetária, taxa Selic
a decisão do Copom, que vai definir para a gente a nossa trajetória da taxa de juros, com aquele breve comentário, né, depois da divulgação do dado, para ver se impõe um viés ou não, né, se esse viés continua para a redução da taxa de juros, se impõe esse viés para a redução da taxa de juros mais já nas próximas reuniões, tá ok? Mas volto a lembrar, dado relevante mesmo para o nosso mercado, acaba sendo para amanhã. Seria essa a agenda de hoje. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Tá, daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais do nosso mercado, mas deixa eu aqui comentar o gráfico do índice Bovespa, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, 10º dia consecutivo de alta, expectativa ainda melhor de mercado, mercado com topos e fundos ascendentes, nos livramos dos 55 mil pontos. No domingo com o Rafi, falei a importância da gente deixar para trás de 55 mil pontos e brigar aqui pelos 57, pelos 58, quiçá 60 mil pontos. Essas são as nossas próximas projeções. E tem vendido aí, tomando calor, né? Porque a gente sabe que a última coisa que a gente tem que fazer é operar contra a tendência, na verdade. Então segue o mercado aí com topos e fundos ascendentes, firme e forte. E a minha expectativa é que continue evoluindo, tá? Com topos e fundos ascendentes, mostrando aí o próximo alvo em 57 mil, quiçá 58. Lembrando que a gente tem alvo nos 60 mil pontos aí em geral. Para começar uma realização, a gente vai precisar da perda de 55.240 pontos, essa região de suporte aqui, para iniciar uma correção. Mas nada que mostre um cenário preocupante. Afinal de contas, volto a dizer, nós estamos diante de um ombro, cabeça e ombro invertido no gráfico semanal e que, portanto, abre caminho para novas massas, abre caminho para uma evolução na tendência de maneira bem forte, evidente e expressiva. Pessoal, a respeito do mercado hoje, muito se fala, né? Cadê a correção, onde ela vem? Eu acho que é erro se preocupar com a correção enquanto o céu é o limite, né? Entre aspas, pela configuração. Eu acho que se você está muito comprado, muito alavancado, tudo bem, depois de 10 dias você pode aliviar um pouco a mão, mas deve continuar procurando compras, né? E não tentar vender e descobrir o topo, porque esse mercado segue com um fluxo muito forte. Banco Central vai fazer o leilão de 10 mil contratos swap reverso hoje, resultado às 9h50, né? Como sempre. Confederação Nacional do Comércio, a CNC, divulga o índice de confiança do empresário, que é o ISEC para julho. Esse resultado sai agora às 10 horas da manhã, tá ok? E, gente, ontem nós tivemos um noticiário que acaba sendo importante, que é o FMI, que revisou a expectativa para a nossa economia, colocando ela com uma economia com PIB positivo, pela primeira vez desde muito tempo atrás, que eu já agora não me lembro direito. E o diretor do FMI, o Alejandro Verne, vai falar uma entrevista coletiva às 10h15. É outra informação também que a gente tem que encarar. Vale lembrar que as agências reguladoras de risco, FMI, esses dados aí de instituições lá fora, né, elas são um pouco atrasadas, né? Mas, de qualquer maneira, o fato do FMI informar que a situação está tendendo a ficar melhor, etc., isso traz e retoma ainda mais a confiança para o nosso mercado. E isso é o que estamos precisando, de um ponto de largada para a gente poder, na sequência, colocar o Brasil na trajetória de crescimento, fazendo as reformas que são necessárias para que diminua o custo do país e que a gente possa elevar ainda mais o nível do nosso crescimento, sem que seja apenas em voo de galinha, né, como tem sido, como foi no governo anterior, tá? Então, eu acho que eu sigo bastante animado, como sempre eu venho dizendo aqui, quero repetir, bem-vindo à transformação do mercado. Para você que tem menos de 5 anos de mercado, ou seja, até 5 anos de experiência com o mercado financeiro, você não tem ideia do que é o mercado em tendência. Repito, para você que tem apenas 5 anos de experiência de mercado financeiro, eu volto a repetir,
você não tem ideia do que é uma tendência de alta no mercado financeiro. Então, assim, você acha que isso aí foi uma alta? O DJ nem foi chamado para a festa ainda, ele nem chegou a montar o equipamento de som. A situação no mercado ela tende a ficar cada vez melhor. É claro que nós vamos ter algumas dificuldades no curto prazo, mas é um fato que a gente está numa trajetória bem boa e as oportunidades, eu falo aqui de peito aberto, pegamos small caps, pegamos blue chips, as carteiras recomendadas, todas elas bombaram. Ontem realizei 3 papéis no lucro com mais de 10% de alta. Quer dizer, o swing trade está voltando a dar muito, mas infinitamente muito mais dinheiro do que o day trade. E, portanto, bem-vindo a essa transformação do mercado, que eu acho que ela veio para ficar e é algo que a gente já vem falando desde a mudança da presidência da República, o que muda também o aspecto econômico. De informação relevante para a gente finalizar o nosso Morning Call, petróleo está operando em queda de 0,31% do tipo WTI, do tipo Brent operando em alta 0,11%, todos eles ali meio flat, esperando o comportamento, o estoque de petróleo. E o minério de ferro, por fim, fechou em queda de 0,48%, cotado a 55,75 dólares a tonelada. Muito bem, galera. São essas as informações que eu tinha a passar para vocês. Desejo a vocês um excelente negócio. Bom pregão hoje, nessa quarta-feira. Tudo de bom. Vem para cá para a Clear Corretora, vem operar com a gente, que a tendência é só melhorar. Fiquem na boa, bons negócios e até amanhã.